Que bom, bom. Muito bem, sejam todos que estão entrando aí bem-vindos. Para nós, para mim e para o Marco, que fazemos esse programa há muitos, 2 a 3 anos, né, Marco? Não sei É se o verdade. Renato sabe. Eu conheci o Marco, Renato, no seminário de homens da Alemanha, que o Bert organizou, o último seminário que ele organizou só para homens. Estava eu, ele lá com alguns outros homens, e desde então a gente se aproximou, ficamos amigos, quase irmãos. Marco é Almeida também, então somos dois É irmãos verdade. Almeida. E Marco é um querido amigo que sempre me incentivou a fazer essas conversas. Ele é de tecnologia, e eu no início da pandemia morria de medo disso, e desde então a gente tem feito a cada 2 meses essa conexão Brasil-Portugal aí para tentar manter esse afeto que nos liga. Vou passar a palavra então para o Marco, para ele depois passar para o Renato e a gente começar nossa live. Muito obrigado, Rinaldo. É um prazer novamente estar contigo, estar com este nosso grande amigo e convidado para hoje. Para mim é sempre uma alegria termos estas conversas e podermos trazer algo de útil, uma conversa informal que vamos manter aqui os três e trazer algo de útil para as pessoas que nos possam estar a escutar, que nos possam estar a ver. E, e hoje, muito contente por estar com o Renato e contigo. Renato é uma figura, um homem que eu admiro muito, e que tem um largo trabalho nesta área, com mais de 20 anos de trabalho. E quem teve já o privilégio de assistir um pouco do seu trabalho, não pode deixar de gostar não só do homem, como também do seu trabalho. Muito grato, Renato, por teres aceitado este convite. E olha, passo a bola para ti para, para começarmos então aqui a trocar algumas figurinhas entre os três. Obrigado, Marcos, pelo convite, Rinaldo. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Cada vez que eu sou convidado a falar sobre esse trabalho, imediatamente surge um sorriso em mim, né? Esse trabalho, para mim, desde que eu conheci das constelações, através da Mimança, né? Lá em 1996, isso foi algo que mudou profundamente minha vida, né? Portanto, isso começou a fazer parte da minha vida e eu nunca mais me afastei, não só do trabalho, mas do Bert, né? E também da Sofia, acompanhando eles esse tempo todo e, enfim, é maravilhoso esse trabalho. Então, cada vez que eu sou chamado a falar algo sobre isso, eu fico totalmente à disposição, com alegria, com muita alegria, né? Então, assim, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, né? Então, assim, já querem entrar falando sobre o tema que vocês propuseram? Vamos sim, vamos em frente. O convite para hoje é falarmos sobre relações e saúde, não é? Um olhar sistémico sobre as relações e a saúde, que está sempre na ordem do dia, em qualquer, estejamos aqui, esteja em Portugal, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, não é? Temos sempre que nos relacionar, e as relações fazem parte daquilo que é a condição de sermos humanos. E claro que a saúde está muito ligada também com a forma como nós nos relacionamos. Então, vamos em frente. Sim, esse tema, Marcos e Rinaldo, é um tema extremamente importante, porque a vida, embora ela tenha muitas dimensões, existem na estrutura da vida, né, as questões essenciais, né, que é equivalente a uma casa, né, equivale aos alicerces, né, da vida e das relações. E, portanto, os relacionamentos, né, as relações, é uma dos grandes pilares da
das relações humanas. Ou seja, nós somos seres totalmente interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. Em última instância, se o ser humano se isola, ele definha, ele morre. Porque grande parte do sentido da vida nós encontramos nessa troca, né? Então, o Bert falava da importância da troca, né, no caso das relações, e como isso nos traz esse senso de fazer parte, de pertencer a essa grande engrenagem da vida, onde a troca, né, nas inter-relações é o combustível que mantém tudo em movimento e, em última instância, num processo de evolução. Portanto, as relações humanas, elas são um dos grandes pilares de desenvolvimento do ser humano, então, se não for um dos principais pilares. Porque nas relações humanas, nós não só estabelecemos a relação com a nossa família, mas também estabelecemos a relação com a sociedade e com as relações básicas, né, do amor nas relações. E, portanto, é através das relações que nós tomamos consciência de muito do nosso inconsciente. Ou seja, é através do outro e das relações que nós acessamos dinâmicas profundas dentro de nós, dinâmicas inconscientes, né? E aquele princípio básico, né, da psicologia, onde nós precisamos do outro para nos ver, para nos perceber e para nos conhecer. Então, assim, a troca e as relações, elas não só estão a serviço da vida, mas elas estão a serviço da evolução. Não só da evolução do indivíduo, mas também da evolução do ser humano, da evolução das famílias. Né? Toda família vem lá de longe, né, por muitas gerações, e muitas questões essenciais vão se perdendo durante essa evolução. Então, os enredamentos, né, aquilo que o Bert chama, né, quando se viola as leis naturais da vida, eles se manifestam através desses enredamentos, dessas dificuldades nas relações dentro da família. Mas em dimensões diferentes, também isso acontece com o mundo, isso acontece com todo e qualquer tipo de sistema. A vida, assim como o nosso corpo, o sangue, ele está constantemente em renovação, e é um processo que é importante para a manutenção da vida. Cada 3 meses nós trocamos todas as hemácias do nosso sangue. Portanto, nós precisamos dessa renovação para levar a vida adiante. E essa renovação é uma coisa que acontece em outras dimensões, dentro de todos os sistemas, dentro da família, de geração para geração, e na vida, em outros sistemas também, essa renovação ela vai acontecendo, embora em velocidades muito diferentes. Mas isso acontece nos países, isso acontece nas religiões, isso acontece nas crenças. Portanto, tudo aquilo que é vivo tem um impulso natural de renovação, de crescimento, de evolução. Mas é claro que dentro desse processo, né, dentro do olhar sistêmico, todas as dificuldades que vão surgindo nessas inter-relações, isso tende a ter uma relação muito direta com a questão da saúde. Por quê? Porque é através do nosso corpo e de tudo aquilo que ele manifesta que grande parte desses sinais e desses conflitos se manifestam. Portanto, os sintomas ou as doenças, eles estão a serviço dessa evolução. Eles denunciam quando existe algo que eu não tenho consciência. E isso acontece não só no aspecto psicológico, mas também no aspecto sistêmico e também no aspecto espiritual, que eu chamo. Espiritual aqui não tem a ver com o espírito, mas sim com a nossa relação com a coletividade, com aquilo que a gente troca com o outro,
essa relação que nós temos com o trabalho, aquilo que a gente doa, a gente faz e entrega por amor. Então, grande parte dos sintomas das doenças, eles surgem como uma denúncia de um conflito que existe em algum desses níveis de troca, né? E, portanto, os sintomas das doenças têm uma profunda relação intrínseca e muito estreita com as relações, seja ela em que nível for. Por quê? Porque são as relações que põem tudo em movimento. As relações que nos faz entrar em contato. As relações, as crises que nos faz entrar no movimento de evolução e de crescimento. Então, assim, é através das relações que eu acabo me percebendo, me conhecendo, é através das relações que eu consigo perceber as dificuldades, os limites, as crenças, os valores. É através das relações, e eu percebo através do corpo, através das relações, quando eu estou alinhado ou desalinhado às mais variadas questões, dos mais variados sistemas que todos nós pertencemos. Portanto, essa relação entre sintoma e doença e os relacionamentos, as relações, eles são extremamente estreitas, totalmente conectadas, porque uma é a continuidade da outra, a manifestação da outra parte. Portanto, não tem como nós dissociarmos isso. Então, eu posso trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa tem uma grande perda, né? É muito comum ela adoecer nessa perda. Essa dor e essa tristeza que uma pessoa pode ter por uma perda, com muita frequência gera sintomas, pode gerar doenças. E portanto, aí é o corpo expressando algo que conscientemente a pessoa não viveu, não conseguiu vivenciar. Então, assim, é um fato que as psicossomatizações, né, por exemplo, que é uma coisa conhecida há muitos anos, muito antes mesmo do Bert criar as constelações, já se sabia da existência das psicossomatizações, ou seja, as questões psicológicas influenciando e gerando sintomas e gerando reações no nosso corpo. Mas também existem as reações advindas de questões sistêmicas, conflitos que se manifestam numa família e que traz como característica determinada doença naquela família, onde por gerações pessoas têm aquele problema de saúde, aquele tipo de problema de saúde ou de sintoma, que geralmente são doenças mais crônicas, que geralmente são doenças que estão dentro da família, que se reproduzem de geração para geração. Então, ali atrás disso, existem questões que estão vindo de muitas gerações. Existem questões importantes que foram geradas, muito provavelmente, por violação das leis naturais da vida, né? Aquelas que o Bert chamou de ordens do amor. Então, portanto, sim, tudo, em última instância, tem a ver com relacionamento. Tudo, em última instância. Renato, queria pegar uma carona. Você falou de conflitos, né? E eu acho que assim, é uma riqueza imaginar você acompanhando esse trabalho do Bert desde 96. Porque assim, em 96, justamente em 96, eu me tornei mediador de conflitos, né? Eu sou funcionário do Ministério do Trabalho e justamente eu sou auditor fiscal, que é uma carreira que se baseia em certo e errado. Mas dentro da fiscalização a gente tem o setor da mediação, que é justamente um setor que olha para os conflitos e tenta buscar caminhos intermediários, tenta facilitar os acordos, né? Quando eu conheci o Bert pessoalmente em 2016 em Brasília, eu vi o quanto que a filosofia que estava por trás do trabalho das constelações tem a ver com esse olhar da mediação. Mas vi também como isso ia além, né? Porque primeiro ele falava, isso que você estava falando, né?
de como lidar com os conflitos, de ter um lugar de não julgamento. E aí tem muitas vezes má compreensão, que as pessoas entendem que não julgamento é perdoar aquele que infringe uma dor. E o Bert sempre falou, não, ao contrário, aquele que infringe uma dor, o perpetrador, ele precisa arcar com as consequências disso. Ele, é um direito dele, a gente perdoá-lo é como se estivesse tirando dele o direito dele arcar com as consequências daquilo que ele fez. Mas é difícil para as pessoas, enfim, perceberem isso, né? Nessa perspectiva da mediação, eu vejo que o cotidiano das nossas relações com pai, com mãe, com mulher, com ex-marido, na rua, nos conflitos, essa coisa da gente, quando reage com alguma indignação, a gente tentar se colocar nesse lugar do não julgamento, dar um passo atrás. Mas a constelação fala de algo além disso, que além de não julgar, é você, para se liberar, você ir para o lugar de amar o perpetrador, o que é um passo ainda mais. E assim, eu digo na minha vida, assim, né? Daquela pessoa que é a pessoa que faz o meu aluguel, que é o corretor e que ele aumenta abusivamente. Eu tenho uma reação imediata de indignação e, ao mesmo tempo, como lidar com isso, né? E eu digo isso porque a gente vive, já passando para você comentar sobre isso, a gente vive num momento, e você viveu desde 96 até hoje a gente vive um momento planetário de muito conflito, um momento de guerras, né, na Europa, um momento de véspera tivemos o Covid, que é uma pulsão de morte aí frequente. A gente está vivendo um Brasil muito dividido politicamente, entre nós de um lado, eles do outro, né? E como a gente pode, na prática, ter um olhar de fato sistêmico, nessa perspectiva daquilo que também o Bert falava, né, que as guerras e os conflitos eles estão a serviço da evolução desse destino coletivo da humanidade. É difícil para a gente ver israelenses sendo atacados de um lado, depois, na semana seguinte, bombardeando crianças que morrem às pencas, como estão morrendo hoje, e a gente olhar para isso, né, e não adoecer um pouco, né? Como não ficar nem indiferente, nem também conectado a isso 24 horas por dia, como olhar para isso de um certo distanciamento. Gostaria de te ouvir. Sim, Rinaldo, tudo isso que você coloca e como as constelações estão a serviço das mediações é uma coisa incrível. E assim, por alguns anos eu fiquei tendo grupos de estudo onde a gente lia livros do Bert e abria espaço para as pessoas compartilhar o que elas entenderam, o que elas não entenderam, ou clarear, né, a compreensão. E aí é muito chocante, para mim foi muito chocante como, às vezes, é difícil para as pessoas entender a dimensão e a profundidade daquilo que o Bert fala. Também acho que deve ter questões ligadas à tradução, né? Tradução, às vezes, perde, né? Mas assim, realmente é às vezes difícil para as pessoas entender a dimensão daquilo que o Bert fala. Daí surge muitas más compreensões. Daí surge as pessoas entendem coisas que não tem nada a ver com aquilo que o Bert disse. Só para dar um exemplo, hoje eu ouvi uma pessoa agora à tarde estava anunciando um curso de constelação, né? E aí essa pessoa falava, não, porque eu acompanhei muitos anos o Bert e foi maravilhoso, mas tem coisas que ele fala que eu não concordo e eu não aceito, não concordo. E aí ele pega e dá um exemplo. Por exemplo, o Bert falava que na dinâmica de troca, quando existe uma troca negativa, né, é importante que aquele que foi ofendido saia dessa posição de vítima, né? Porque senão não existe uma compreensão disso.
E aí essa pessoa falou, então, isso é uma coisa que eu discordo do Bert. Porque, na verdade, uma pessoa ela pode compreender o outro e pode perdoar o outro. E aí, quando eu ouço uma pessoa falando isso, eu vejo que não entendeu nada do que o Bert falou. Nada. Porque não tem a ver com uma crença do Bert. Tem a ver com uma constatação que ele fez de como isso funciona nas relações. E quando dentro de uma relação você é ofendido e se comporta como vítima e a vítima que perdoa, você se coloca acima na relação. Então, na aparência, parece que se encontrou uma solução. Mas na prática, lá profundamente, isso permanece fomentando um conflito dentro da relação. Então, assim, você vê que as pessoas têm dificuldade de entender aquilo que o Bert falou. E o que o Bert falou tem a ver com mecanismos de como funciona na vida. Não tem a ver com o Bert acreditar, não tem a ver com eu acreditar. A gravidade, eu não preciso acreditar na gravidade. Aliás, tanto faz se eu acredito na gravidade ou não. A gravidade, ela existe por si só. Então, as leis naturais da vida, elas não existem porque o Bert descobriu. A gravidade não existe porque o cara lá descobriu como ela funciona. As leis naturais da vida, elas acontecem e elas permeiam todas as relações. Então, quando nós violamos essas leis, não tem a ver com crença ou não crença. Não tem a ver com valores, não tem a ver com... Tem a ver com forças muito maiores que está acima disso tudo. Mas as pessoas têm dificuldade de entender que isso não tem a ver com crença. As pessoas confundem crenças e existem crenças. Existem religiões. E tudo isso, esse conjunto de crenças e religiões, acaba compondo a vida de uma pessoa. Ela estrutura a sua vida baseada nessas crenças, nesses valores. Mas existem questões na vida, e detalhe, essas crenças, elas mudam de religião para religião, de família para família, de cultura para cultura. Então, essa moral, essa ética, ela muda. E está tudo certo que mude. Quando estamos falando das leis naturais da vida, estamos falando de algo que transcende tudo isso. Está acima disso. Não no sentido de que é maior ou melhor, não. No sentido de que isso não muda dentro das religiões, não muda dentro das crenças, das culturas e tudo mais. Não muda. Porque são forças da vida, da natureza. Só que é difícil, às vezes, as pessoas entenderem isso, que o que o Bert compartilhava não significava algo que ele estava de acordo, ou era contra, ou pregava assim o assado. Ele apenas trouxe compreensões profundas, de observações profundas acerca da vida e de como essas leis funcionam. Então não tinha a ver com crença, tinha a ver com coisas muito superiores, muito dimensões da vida que transcende o racional. Não tem a ver com o racional. Mas isso é difícil de ser compreendido. Então, muitas vezes, as pessoas interpretam errado também, como você disse, né? Entre a vítima e o perpetrador, as pessoas entendem que o Bert fala que os perpetradores não podem ser punidos. É exatamente o contrário, o Bert falava. Ele falava da importância dos perpetradores viver as consequências disso e a importância dessa consequência de viver as consequências de algo grave que fez ao outro, como na alma essa pessoa precisa dessa punição, ou de uma cadeia, ou de uma redenção. O Bert falava exatamente o contrário. Ele falava o quanto isso era necessário. Mas o fato disso ser necessário para a alma da pessoa e para uma compreensões mais profunda dessa pessoa, o que o Bert queria dizer é que, além disso, existem coisas maiores que unem as pessoas nesses destinos. Nada acontece à toa. Ou seja, uma pessoa ela não se torna assassino à toa. Não é porque ela é boa ou é ruim. Uma pessoa não se torna estupradora à toa. Não é porque ele é bom ou ruim. Porque a vida ela tem muitas dimensões. E muitas vezes o que nós vivemos hoje é consequência de coisas que aconteceram na nossa família. Então, muitas vezes, uma pessoa ela pode se tornar um assassino para honrar algo dentro do seu sistema. Ela faz isso por amor. Não aquele que mata, mas assim
aquele ao qual tem um destino semelhante. Assim como a gente já viu em constelações o tempo todo, e a gente vê na vida, né? Por exemplo, nessas relações de conflitos entre casais, que tem muita agressão física, e é incrível como algumas pessoas elas não conseguem sair disso. Por que que uma pessoa se submete a isso? O que faz uma pessoa ser estancada numa relação e não denunciar ou não ir embora? E simplesmente não pôr um limite? Né? O que faz com uma pessoa fica dentro disso? Então, é lógico que existem dinâmicas muito profundas atuando atrás disso, que vai além do racional. Não tem a ver com o racional. Mas é disso que o Bert fala, que quando nós deixamos de lado todos os nossos julgamentos, as nossas crenças, nós podemos ampliar o nosso olhar para a existência de algo que vai além da minha compreensão racional. E quando eu me despeço dessas crenças, desses limites, e amplio o meu olhar, com muita frequência, eu acabo acessando as dinâmicas profundas que estão por trás disso, aonde, quando isso vem à tona, tende a trazer uma profunda libertação para a pessoa dos seus enredamentos. Mas para isso, para eu acessar essas dinâmicas invisíveis que vão além do consciente, eu não posso estar aprisionado em valores morais. Eu não posso estar aprisionado com essa questão de certo, errado, ou bem ou mal. Não porque isso não acontece dentro da sociedade, sim, isso acontece. Mas, para me conectar com o essencial de tudo, o meu olhar tem que estar para além disso. Ampliar para olhar para a vida como a vida é, como a vida funciona. Então, é lógico que muitas coisas que acontecem na vida não parecem ser justo. Como isso que está agora, as guerras que estão acontecendo, né? Não é chocante isso? Então o Hamas vai lá e faz aquelas coisas horríveis, horríveis, né? Aí a outra parte se sente no direito de revidar e faz coisas iguais ou pior, também mata um monte. Mas é incrível que quem revida não se sente igual ao outro, mesmo fazendo algo igual ou pior. Se sente no direito. Então, se alguém matou alguém da minha família, eu me sinto no direito de matar alguém da família do outro. Só que eu olho para o outro como ruim e eu não me vejo como alguém ruim. Pelo contrário, eu me sinto uma pessoa muito boa. Eu estou vingando aqueles que da minha família. Então, assim, é incrível como a consciência do ser humano ela é muito rasa. Ela é muito limitada. Mas é um fato. Mas é um fato. Então, assim, como o perpetrador pode fazer algo pior do que o outro e ele não se sente mal? Como ele pode fazer isso? Ele faz isso olhando para as pessoas que ele ama e que morreram. Portanto, ele faz isso como uma demonstração de amor para as pessoas que ele ama. E em nome desse amor, ele também se torna um assassino igual ou pior aquele que matou alguém da sua família. Mas é incrível como as pessoas não se dão conta disso, né? Então, é injusto o que acontece lá com as crianças, com o velhinho, com as mulheres que não sabem de nada, estão simplesmente sendo mortos, atacados por crenças religiosas e crenças de um Estado. É injusto? Parece que é injusto. E talvez seja. Assim como parece que é injusto, milhares de pessoas morreram num terremoto, num vendaval. Isso tudo parece injusto. Parece a compreensão limitante do ser humano. Tudo isso é muito injusto. A vida é injusta. Mas será que quando nós olhamos para além do certo e errado, do bom e do mal, será que tudo isso não faz parte da evolução da vida, onde os pequenos são sacrificados em nome dos grandes? Quando uma empresa passa por uma crise, tem 1000 funcionários, ela precisa mandar 500 embora, será que ela deveria mandar embora 500? Não deveria ficar com todos? Afinal de contas, 500 famílias vão sofrer ao serem demitidas. Mas o dono da empresa, ele faz isso para salvar a empresa. Porque se ele não mandar 500 e a empresa quebrar, ele vai ter que mandar 1000.
Então, 500 são mandados embora, são sacrificados para que a empresa continue e 500 sejam beneficiados disso, já que a empresa está a serviço da sociedade. Então, assim, é injusto isso? Não sei se é injusto. Quando a gente olha para algo maior, a gente entende por que muitas coisas acontecem. E é um fato que depois das guerras, dos conflitos, dos desastres naturais, tudo entra numa evolução. Ou seja, se tira aprendizados disso tudo. Mesmo que o sacrifício de pessoas, às vezes, é incrivelmente cruel. É muito cruel. Mas a vida, ela é cruel. O leão vai lá e mata um alce para comer. Gente, que coisa mais cruel. Você vai lá e mata. Mas isso é a vida. Isso faz parte da vida. E o que tem de errado nisso? Mas não é. Mas que é cruel, é cruel. E aquela gazela que esse leão abateu tinha um filhote, e esse filhote agora não tem mais mãe, vai morrer de fome. Mas é muito cruel. Mas isso também faz parte da vida. Então, do que estamos falando? Né? O Bert é a pessoa que eu conheci que mais estava de acordo com a vida como ela era. Alguém que parou de lutar e julgar a vida. Ele se colocava muito humilde, entendendo que ele não entendia a vida, como a vida funcionava. Ele apenas respeitava tudo que fazia parte da vida. Então, por que cobras existem se elas picam e matam as pessoas? Tem um sentido das cobras existirem na natureza, mesmo que a gente não entenda. Mas, então, se a gente for nessa coisa inocente e pura, então a gente deveria acabar com todas as cobras, porque elas picam e matam as pessoas. Deveríamos acabar com os leões, porque os leões também podem comer gente. Então, assim... Então, o que as pessoas não percebem é que o Bert olha para outra dimensão. E como ele se relaciona com a vida, como as coisas são. E mesmo que tem aspectos que são, de fato, muito difíceis de lidar. Mas o que o Bert falava é que na vida funciona assim. Muitas vezes os menores são sacrificados em nome dos maiores. E não se trata dele estar de acordo, dele aprovar. Não se trata disso. Ele apenas reconhecia que era assim. Agora, alguém que ouve isso e não entende a dimensão que ele está dizendo, vai dizer que o Bert era a favor de guerra, que o Bert era a favor de estuprador, que o Bert era a favor de assassino. E não tem nada a ver com isso. Ele apenas descrevia como essas dinâmicas funcionavam e a serviço do que elas estavam. Não tem a ver com a opinião dele. Ele só entendia profundamente as dinâmicas. Só que as pessoas pegam isso recortado e interpretam de uma forma muito equivocada. Isso é falta de compreensão na profundidade de tudo aquilo que o Bert queria transmitir. Enfim, é lindo olhar para tudo isso. Mas isso é a vida, gente. É só a vida. É assim e não funciona assim de ontem para hoje. Séculos, milênios, né? Eu vou aproveitar esse gancho, Renato, para falar um pouco dessa compreensão da obra do Bert e do trabalho do Bert, que tantas vezes é interpretada de uma forma errada. E eu recordo-me de uma ou outra ocasião, porque o meu convívio com o Bert foi reduzido, houve alguns momentos, mas eu recordo-me, sobretudo nesse seminário de homens, de ele perguntar: e agora, o que é que tu vais fazer? Que decisão vais tomar? Agora que tens uma visão diferente, que podes ver algo que te perturbava de outra forma, o que vais fazer agora? E isso remete-me muito para esses princípios, para essas ordens naturais que o Bert nos ensinou, nos trouxe, nos descreveu, não é? Esses princípios básicos de vida. E eu vejo que essa profundidade, ela por vezes não é atingida porque ao ler, por exemplo, ao ler um livro, porque em todos os livros do Bert essas ordens estão presentes, não é? Esses princípios básicos de vida estão em todos os livros. De uma forma ou de outra ele descreve-os em toda a sua obra.
E quando nós lemos, quando fazemos a leitura, vamos dizer assim, da teoria, se não tivermos essa capacidade de olhar um pouco mais além, nos ficarmos só pela teoria, só pelas palavras escritas, é muito difícil de compreender. Então, quando eu entendo que uma das minhas necessidades básicas como ser humano é eu sentir que pertenço, à minha família, que pertenço à minha cidade, que pertenço ao meu país, que pertenço a este planeta, é fundamental para mim enquanto ser humano. Quando o meu pertencimento, quando este vínculo que eu tenho tanta necessidade de ter está em risco, qual é o risco para a minha postura, para as minhas decisões? Qual é o risco? É que eu vou tomar decisões de menor qualidade. Porque quando o meu pertencimento está em risco, eu provavelmente não vou respeitar a hierarquia que existe na minha família, que vem da ordem do nascimento, não vou, se calhar, respeitar a hierarquia que existe no meu posto de trabalho, que vem da antiguidade das pessoas que lá estão, mas vem também da função que essas pessoas têm. E logo as minhas trocas com os outros, elas não vão ser equilibradas, porque eu não pertenço a lugar nenhum, eu sinto que não pertenço a lugar nenhum, não é? Eu não tenho noção de de que forma a hierarquia influencia o bem-estar e o equilíbrio, e claro que as minhas trocas vão ser más. Não é? Então, qual é o grande desafio quando eu olho para estas leis naturais, estes princípios básicos de vida? É entender isto. É entender que esta necessidade de pertencimento, ela é fundamental ter esta consciência, é fundamental ter a consciência de que se há uma hierarquia, eu preciso respeitá-la, eu preciso incluir também aqueles que à partida estão excluídos desta hierarquia, porque não são vistos, porque não nasceram, enfim, qualquer circunstância. E quando eu entendo isto, quando eu tomo consciência disto, é claro que as minhas decisões vão ter melhor qualidade. E quem é que vai beneficiar da melhor qualidade das minhas decisões? Sou eu próprio. E claro que sou eu próprio e as pessoas que estão à minha volta. E quando eu tomo boas decisões, o que é que vai acontecer às trocas? Elas vão melhorar. Então, se eu tomo boas decisões, se eu sinto que o meu lugar está seguro, né? Se eu sinto que o meu pertencimento está assegurado e eu tomo boas decisões, então claro que a minha relação com os outros, as trocas, vão ser muitíssimo melhores. Eu vou dar um exemplo prático. Há sensivelmente 1 ano e meio eu entrei num projeto novo, num projeto profissional novo, não é? Um projeto que, portanto, eu exerço trabalho com a constelação familiar, mas também tenho uma profissão que vem do passado e que eu mantenho, porque no fundo eu coloco ao serviço todos os meus talentos. E é claro que até é bom falar nisto, porque houve um momento da minha vida que eu quis parar de colocar ao serviço determinados talentos que tinha. O que é que aconteceu com o resto? Caiu, diminuiu. Porque quando eu excluo uma parte dos meus talentos, também a outra parte não cresce tanto ou até deixa de crescer. Então, há cerca de 1 ano e meio, eu entro num novo projeto com profunda consciência destes ensinamentos que o Berto nos deixou. O que é que aconteceu? Essa entrada nesse projeto foi suportada por tal força que em 6 meses a minha remuneração duplicou. O que é que eu fiz de diferente? Eu coloquei ao serviço, primeiro, eu entro neste projeto tendo profunda noção de qual é o meu lugar nesse projeto. Tendo uma noção de forma é que eu posso contribuir para o projeto e coloco ao serviço desse projeto todos os meus talentos. E é claro que as minhas decisões, quando eu coloco estas medidas em prática, elas foram de muitíssima melhor qualidade. E isto, que benefício é que trouxe? O projeto cresce com o meu contributo, claro que não foi só com o meu contributo, foi com o contributo de todas as pessoas que fazem parte do projeto, mas eu também aporto a minha parte, não é? E a minha relação com o meu superior, com os meus pares, com as pessoas que trabalham debaixo da minha supervisão, teve uma qualidade muitíssimo melhor. E então tudo
isso se traduz em quê? Eu estou mais feliz, eu vou trabalhar mais feliz, eu obtenho melhores resultados e a minha relação com a minha equipa e com os meus superiores e as pessoas que estão debaixo da minha supervisão é muitíssimo melhor. Então isto é, a meu ver, e peço a ti, ao Rinaldo, também que aportem o que entenderem, a meu ver, é ter uma boa compreensão destas ordens naturais e destes princípios básicos de vida, porque antes de começar a mudar o mundo, eu devo começar por procurar fazer algo aqui por mim. Eu tenho esta ideia e partilho convosco que a paz não é um movimento coletivo. A paz é um movimento que começa por um processo individual. E quando eu encontro a paz em mim, então eu posso encontrar outra pessoa que também tenha feito esse caminho. E juntos vamos começar a construir esse movimento. Mas primeiro eu preciso de construir a paz dentro de mim. E então Sim. levá-la para outros lugares, para outros patamares. Concordo com isso plenamente. E a constelação, ela está a serviço exatamente disso, da gente encontrar a paz dentro de nós, em primeiro lugar. A constelação não quer mudar o mundo, não veio para mudar o mundo. A constelação vem para ampliar a nossa consciência, a nossa conexão e a nossa inter-relação com o mundo. E quando eu vivencio isso, né, conforme eu vou ficando de acordo com a vida como ela começa a surgir a paz. E isso tudo nos conecta com a nossa verdadeira força. Portanto, a paz, ela começa dentro das pessoas, dentro de um povo. E tudo começa assim, no pequeno. Então, mas existem pessoas que também têm uma ideia um pouco infantilizada de que vão mudar o mundo. E elas acham que elas têm esse poder, né? Tem pessoas que acreditam nisso, que vão mudar o mundo. Então, portanto, aí elas partem para outra forma de lidar com tudo, né? Mas aí nem quero entrar nisso. Nem quero entrar porque aí a gente está falando de ego, a gente está falando de criança inocente, né, que acredita em milagres. Estamos falando agora de crianças que acreditam no Papai Noel, de adultos que agem como crianças, verdadeiras crianças, tamanho o nível da inconsciência que tem. Então, é um fato que na humanidade tem pessoas com um nível muito baixo de consciência, ou que não tem nem noções básicas de questões psicológicas, nem consegue associar as questões psicológicas às reações e à reatividade no dia a dia. Então, mas é um fato que, às vezes, pessoas com esse nível muito baixo de consciência, às vezes, se propõem a fazer coisas enormes, e costumam virar uma tragédia. Costuma ser uma tragédia. Enfim, mas também não cabe entrar muito nisso. Mas eu concordo plenamente que a nossa atitude diante da consciência, ela é decisiva para aquilo que vem depois. Né? Se ao tomar consciência de algo, eu agora me movimento numa ação, né, que me leva para o mais, essa consciência está transformando a minha vida, está ampliando a minha vida. Portanto, a consciência está a serviço disso, da evolução, da transformação. Mas da transformação que vai para o mais, porque também existem as transformações que levam para o menos. Também existem as decisões que faz a gente perder força, que faz a gente ir para o menos e ir para uma direção não muito positiva. Então, existem decisões. Todas as decisões vão sempre trazer consequências, boas ou não tão boas. A diferença é que quando eu tenho consciência, eu tenho uma certa liberdade para decidir. Quando eu não tenho consciência, a minha tendência é eu ser reativo àquilo tudo que chega a mim. Então, essa lá, em última instância, essa é a diferença de uma pessoa mais consciente e de uma pessoa menos consciente. A pessoa mais consciente, ela tem a liberdade de decidir se ela vai para cá ou para lá. Agora, a pessoa que não tem consciência, ela não tem essa liberdade. Ela só é
reativa a tudo que acontece na vida. Então, se alguém faz algo para ela, ela vive reagindo em relação a isso. Se acontece outra coisa, ela reage em relação àquilo. Então, ela não é movida por consciência, ela é movida pela reação. Então, assim, são formas absolutamente diferentes de viver ou de encarar a vida e as relações. Mas é um fato que tudo isso também faz parte. E que nós, provavelmente, também já fomos, e com certeza eu já fui uma dessas pessoas, que vivia em função de só reagir a tudo que acontecia. Eu também já fui essa pessoa que só vivia em função de tudo aquilo que acontecia. Eu sempre, por muito tempo na minha vida, eu era uma pessoa que vivia reagindo a tudo que acontecia. Minha vida era uma reação. Mas a consciência te tira desse lugar e te permite tomar outros tipos de decisões, fazer outros tipos de escolha. Sem a consciência, não tem como, porque você fica aprisionado, né? Alguém te provoca e você reage, né? Então, se alguém te provoca, você não tem consciência, você acha que você não pode aceitar aquela provocação. Que isso ou te faz menos homem, ou que isso te faz um bobo, ou que as pessoas estão ofendendo a sua família. Então, se alguém vai lá e te provoca e mexe com você e sua família, então você imediatamente se torna um assassino ou alguém extremamente violento, porque você só reage àquilo que as pessoas fazem. Eu não preciso defender minha família, eu não preciso consciência. E o que o Bert fala é dessa consciência muito maior, que está acima de tudo, desses valores morais e culturais ou até mesmo religiosos. Existem dinâmicas que transcendem tudo isso. E a tendência que a gente entende a ficar em paz quando a gente olha para esse algo grande e abre mão dos julgamentos, das crenças e ressoa em conexão com esse... Eu não gosto muito de usar essa palavra, né? Mas talvez não tenhamos outra. É esse amor maior, né? Esse amor que aceita as coisas exatamente como elas são, mesmo que pareçam ser absurdas, né? Mas por algum motivo, na nossa limitação humana de compreensão, a gente não entende plenamente como a vida funciona. A gente só tem alguns sinais. Hoje em dia, sinais bem significantes. Eu queria trazer, eu acho que um tema que você mesmo trouxe lá, daquele casal, a questão de gênero, né? Conflitos entre homens e mulheres. Né? Você falou lá na tua primeira fala dessa situação, como entender uma mulher que está sendo maltratada e que não consegue sair. Felizmente, a gente vê ultimamente um empoderamento das mulheres, das minorias de uma maneira geral, né? Daquilo que era invisível. Hoje, o nível de consciência dessas minorias cresceu, o nível de consciência coletivo, de grupo de apoio, de locais no próprio Estado. Então, hoje em dia, felizmente, há todo um movimento, por exemplo, de mulheres que a vida inteira eram maltratadas e estão tendo a força para reagir. Né? É uma outra reação. Né? Porque a gente que às vezes é criticado nas constelações familiares, pô, vocês ficam falando de amor, 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 mas o mundo muitas vezes é movido pela raiva, pelo ódio. E eu fiz terapia haitiana durante muitos anos, e Reich trabalhou muito bem essa questão do poder da raiva. Né? Ainda que eu entendo que a raiva seja uma etapa um pouco inicial desse processo de você sair de um imobilismo, e às vezes você não tem consciência de fazer o processo, mas você, às vezes, num casamento mal resolvido, você sai através da raiva. Às vezes você tem uma criança, o pai dessa criança não dá a menor bola para essa criança, às vezes não contribui como deveria, né? E às vezes o movimento para o mais é um movimento de início baseado na indignação. E aí, de novo, não estamos falando de perdoar, estamos falando de ir para a justiça, né? Exigir que contribua, né, para a criação daquela criança, que contribua com a visitação, enfim.
Agora, tem um outro lado disso também, que é muitas vezes, e a gente vê isso às vezes nas constelações, que eu também acho que é natural dentro desse processo pendular que a gente vê nos conflitos, de que muitas vezes quando você ficou muito tempo numa situação vulnerável de vítima, quando você reage, você vai para um outro extremo e traz uma... A raiva ela passa a ser um ressentimento, que é talvez um outro aprisionamento também, da gente ficar ali, às vezes, né, falando da questão de gênero, pode ser também do homem, né? Aquele homem que saiu de um casamento e que se sente muito prejudicado pela forma como a coisa se deu, e já se passaram 10 anos e ele ainda tem aquela mágoa, né? E aí, mas falando assim mais frequentemente dessa questão de gênero, desse espaço de poder muito positivo das mulheres em relação aos homens, desse talvez essa situação de muita agressividade das mulheres, e muitas vezes de uma coisa também com a dificuldade de sair para o nível de consciência que tem a ver com aquilo que não é perdoar, mas é a gente se liberar daquele homem que me tratou mal, até para que eu possa ter outras relações, até para que eu possa viver minha vida mais leve. E aí eu trago 2 frases que o Bert disse no seminário que eu conheci o Marco, lá na Alemanha, um seminário de homens, que me marcou. Foi a primeira live que nós fizemos. O Bert disse, daquele jeito dele, profundamente misterioso e enigmático, uma fala muito forte, que é o seguinte: homens permanecem. E ele disse também, num outro momento, ele pedia que a gente depois pensasse nisso, homens são felizes ao lado de outros homens. Né? E eu queria te ouvir, Renato, um pouco nessa, né, porque são frases muito interessantes, e a gente vê nas constelações como muitas vezes aquele homem agressivo, enquanto tiver um bando de mulher ali questionando ele continua agressivo, mas às vezes, quando chega um pai que contém ele, chega um avô, chega alguém ali mais de trás, ele se acalma. E aí algo começa a se movimentar, inclusive no campo daquelas mulheres que antes só conseguiam apontar o dedo para ele e continuavam aprisionadas àquela agressão que ele cometeu para várias. Queria te ouvir nessas falas, Bert Helling. Olha, complementar, Rinaldo, só com uma coisinha mais. O Berto falou ele falou uma frase que foi do género: homens dignos permanecem. Não sei se recordas. Sim. Mas eu gosto mais da primeira, homens permanecem. Homens permanecem, ok. Todos eles, até os indignos permanecem. Sim. Eles têm um lugar. Olha, Rinaldo, tudo isso que você coloca é como se, para mim, pudéssemos começar uma nova live sobre esses novos temas que agora você traz. Porque, assim, a gente fala muito de raiva, né? E as pessoas falam muito de raiva. E, nossa, as pessoas não têm consciência que a raiva, né, é um sentimento secundário, não é um sentimento primário. Portanto, aqueles que vivem na raiva, nesse sentimento secundário, eles estão totalmente aprisionados a isso. O que é um sentimento secundário? O que é um sentimento primário? Um sentimento primário é aquele que, quando a gente vive ele plenamente, ele dura uns poucos minutos, 3 a 5 minutos. E aí, o que acontece? Simplesmente desaparece. Portanto, esses sentimentos primários são sentimentos que nós vivemos ele dentro de nós. A tendência é que a gente sente aquilo. Então, por exemplo, a dor, a tristeza, a frustração, a impotência, sentimentos primários, até mesmo o amor. Quando nós vivemos eles, a gente é um movimento para dentro. Eu não estou olhando para ninguém, eu estou olhando para algo internamente. Isso dura de 3 a 5 minutos e desaparece. E é assim que nós deveríamos lidar com esses sentimentos primários. Acontece que todos nós
na infância, vivenciamos esses sentimentos primários e não sabíamos como lidar com isso. E aí nós desenvolvemos sentimentos secundários para nos tirar desses sentimentos primários. Ou seja, nós desenvolvemos sentimentos substitutivos para nos afastar dessa dor primária dos traumas da nossa vida. E qual é o sentimento secundário mais frequente do ser humano? É a raiva. A raiva. Portanto, se alguém te exclui de algo, a sua primeira reação é ficar com o quê? Qual é a nossa primeira reação? Qual é a nossa primeira reação quando alguém nos exclui ou quando alguém que não é subordinado a mim, que é subordinado a mim, não me respeita? Qual é o sentimento que imediatamente vem? Vem a dor ou vem a raiva? A indignação. A raiva, a indignação, a reatividade. Agora, quando eu estou com raiva, eu estou no movimento olhando para dentro de mim, ou a minha raiva é sempre direcionada para fora de mim, em relação ao outro, ou a algo? É para fora, não é para dentro. Portanto, a raiva é um sentimento secundário. E quando nós agimos em cima da raiva, nós estamos naquele estágio da vida onde eu sou sempre reativo. Eu não tomei consciência. Eu ainda estou num nível muito baixo de consciência. Agora, as pessoas precisam ter esse conhecimento, mas elas não têm. E é um problema isso que eu vejo também, às vezes, com muitos consteladores. Que eles, às vezes, não entenderam isso. Que não adianta a gente ficar falando para uma pessoa que está lá com raiva do pai e da mãe, que ele tem que perdoar o pai, ou que ele tem... Perdoar é um absurdo. Ou que ele tem que amar os pais como eles são. Que ele tem que isso, que ele tem que aquilo. Isso não é real. Isso não, essa regra não funciona na prática. Por quê? Porque uma pessoa que tem lá seus traumas com o pai, com a mãe, e que foram profundamente machucados e feridos, e ele se reprimiu, nunca enfrentou o pai, não no sentido de desrespeitar, mas para dizer eu sou eu, você é você. Uma pessoa que nunca fez isso, não adianta, e tem lá cheio de ressentimentos, não adianta você ir lá e falar que ela tem que perdoar, ficar em paz e tomar o pai e a mãe. Tem um monte de lixo, nunca vai acontecer, ele só tem raiva, está no sentimento secundário. Então, um bom constelador, ou que tem experiência terapêutica, ele vai pegar essa pessoa com raiva do pai, e ao invés de falar para ele que ele tem que tomar o pai, ele vai trabalhar essa raiva dessa pessoa, ajudar essa pessoa a se conectar com o sentimento primário, que é de dor, tristeza, rejeição. E se essa pessoa vive essa dor, tristeza e rejeição, por alguns minutos ele vai viver uma dor muito profunda. A hora que ele sai disso, ele está aliviado. Agora ele pode olhar para esse pai, para essa mãe, de outra forma. E eu não preciso dizer que ele tem que tomar. Naturalmente ele vai querer tomar, desde que ele tenha vivido, sim, os sentimentos primários. Então, assim, muita gente não entende isso. Muito constelador não sabe disso. E quer aplicar o conhecimento teórico e quer que isso se imponha na prática. Então, tem muita gente também que não está preparado para aplicar todos esses conhecimentos na profundidade que tem. E passa por compreensões pessoais, mas não tem informações, às vezes, suficientemente boa, que permite ajudar a pessoa dentro de uma dimensão muito mais profunda. Mas não quero me estender muito, voltando para a coisa dos homens. Sim, eu entendo quando num curso de homens, o Bert diz, como você disse, os homens permanecerão. Ele, nesse momento, quando ele diz isso, o que será que significa, né? E o que será que significa quando o Bert diz os homens ficam felizes junto com outros homens? Também o que ele quer dizer com isso? O que significa isso? Né? Primeiro, significa ele reconhecer que os homens, eles fazem parte, e que por fazer parte é assim. Se as mulheres gostam,
gostam que os homens façam parte ou não, se elas querem combater os homens ou não, se elas amam os homens ou não. Na verdade, tanto faz. Os homens simplesmente fazem parte. Assim como as mulheres fazem parte. Portanto, se os homens respeitam as mulheres ou não respeitam as mulheres, se os homens amam as mulheres ou não gostam das mulheres, tanto faz. Porque as mulheres também fazem parte. Ambos fazem parte. Mas é um fato que na alma o homem ele se nutre com o masculino e a mulher se nutre com o feminino. Portanto, é disso que o Bert quer dizer, que quando os homens se sentem felizes e renovados na sua masculinidade com outros homens, por uma pura questão de identidade. Assim como uma mulher, ela volta muito mais atraente para casa depois de estar lá com as suas amigas e ter visitado as suas amigas, onde ela nutre o seu feminino junto com essas mulheres. Ela volta mais atraente para casa, porque o feminino saudável pode ter sido nutrido nesse encontro com outras mulheres. Então, na verdade, quando o Berge diz tudo isso, ele simplesmente reconhece a grandeza que o masculino tem e que o feminino tem na nossa alma. E como nós nos conectamos com essa grandeza, como nós nutrimos essa grandeza. Portanto, essa diferença, ela é enorme, ela sempre vai existir, e a beleza disso tudo está no profundo respeito, onde um se curva diante da força do outro e reconhece ambos que ambos têm direito, de que ambos fazem parte, de que ambos são importantes. E que é esse respeito, onde um se curva diante do outro, que se vivencia o amor pleno, o amor maior, aonde você aceita o diferente, não porque ele é melhor ou porque ele é pior, mas porque simplesmente é assim. É assim. Eu não luto contra o fato de ter dia e ter noite. Porque é assim. Eu simplesmente me relaciono com essa realidade. Então, o Bert, ele sempre olhava para o essencial das coisas. E por isso, muitas vezes, era difícil de compreender o que ele estava falando, porque às vezes as palavras não conseguem traduzir na profundidade o verdadeiro significado daquilo que ele está dizendo. Então, assim, para mim sempre foi um deleite ouvir o Bert. Mas eu confesso que tinha coisas que eu só ia entender daí a alguns anos. Embora eu saía das conversas achando, eu entendi o que ele disse. Daí a alguns anos eu parava e falava assim, agora eu entendi. Ou seja, o que eu tinha entendido não era aquilo, era outra coisa. E muitas coisas estão ainda para serem compreendidas na profundidade daquilo que ele fala. O problema é que as pessoas querem interpretar o Bert com um olhar muito superficial. É difícil as pessoas que entendem a dimensão que ele estava, que ele vivia. Ele estava falando de que lugar? Ele não estava falando do campo psicológico, ele não estava falando desses conflitos básicos do ser humano, ele estava falando da vida num sentido muito mais amplo, muito mais complexo do que aquilo que nós humanos, às vezes, conseguimos entender. Muitas vezes os mestres, né, como já tivemos tantos mestres iluminados na Terra, e temos, né, eles estão falando de outras coisas que a maioria das pessoas não consegue entender. É um nível muito elevado. E eu me incluo nisso também. Eu me incluo nisso. É muito difícil entender o significado da vida. É praticamente impossível, né? O Bert dizia que quando tentamos entender a vida plenamente, a gente pode enlouquecer, que ele não recomendava. Então, estamos falando de dimensões, né? Aqui estamos falando de dimensões de consciência, né? Como a consciência tem dimensões. Que lindo é tudo isso. Nossa, é maravilhoso a gente poder falar sobre isso, né? Sem dúvida. E a nossa conversa hoje, ela falava sobre, o título era Saúde e Relações, não é? Um olhar sistémico. Temos falado muito das relações,
e de como somos interdependentes e como temos essa grande necessidade de nos relacionar, não é? Um dos aspectos fundamentais para termos também um bom relacionamento tem naturalmente tudo a ver com a nossa saúde e de que forma esta consciência, este expandir da consciência pode beneficiar, não só pode, como beneficia enormemente a nossa saúde. Podes nos falar um pouco sobre isso, Renato? Qual é a tua visão sobre essa perspectiva? E aí, só para fazer uma questão de ordem, Renato, você fica à vontade, a gente tem todo o tempo do mundo, são 7h08. Ah, sim. Eu não sei quanto tempo você tem para ficar com a gente. Se você, ao final, já achar por bem fazer um fechamento, uma despedida, se não, continuamos. A gente está aqui bebendo Tá. numa pessoa que acompanha com muita proximidade toda essa história. Sim, não, eu estou com mais um tempo. Marcos, eu não entendi. Você poderia repetir a sua colocação? Então eu falava que falamos um pouco, temos falado muito sobre relações, sobre a nossa interdependência e como necessitamos uns dos outros para nos relacionarmos, e eu falava um pouco também dos aspectos da saúde que estão relacionados com esta forma com que nós nos relacionamos, não é? E como criamos vínculos, como às vezes alimentamos as nossas relações, por vezes à base de conflito, por vezes à base do amor, o amor claro, o amor cego, tudo isso se traduz, um pouco também como já falamos, em aspectos da nossa saúde. E naturalmente que tem impacto na nossa saúde, não só a saúde mental, como naturalmente a nossa saúde física. Já falaste um pouco da somatização de determinadas doenças que vêm sobretudo da nossa mente, vêm muito da nossa mente. E isto tem muito a ver também com a forma como nós nos relacionamos. Então a minha questão era pedir-te que nos desses um pouco da tua visão sobre este tema. Tá, ok. Então, eu vou... Às vezes é mais fácil trazer exemplos. Então, por exemplo, Sim. uma pessoa que não tem muita consciência de que ela tem sentimentos primários e ela é uma pessoa que ela vive reagindo a tudo que chega a ela. Então, por exemplo, é uma pessoa que costuma ter muita raiva, né? Porque, afinal de contas, se ela não tem muita consciência de quais são os sentimentos primários daquilo que ela vive, ela é uma pessoa que vive muito magoada, ela tem muita raiva, ela está o tempo todo enfurecida, o tempo todo ela está irritada com as coisas que não dão certo, com a reação das pessoas, com o que acontece com o mundo. Portanto, ela está o tempo todo se revoltando com tudo que ela vive. É uma pessoa que ela é reativa. Ela não tem consciência que atrás de cada reatividade dessa, por exemplo, existe um sentimento primário. Então ela vai na TV, ela olha lá uma coisa horrível que aconteceu na TV e ela imediatamente ela fica muito nervosa, irritada, fica com ódio daquilo e agora ela está tomada por aquele sentimento de raiva e fica irritada com aquilo e quer matar o outro, quer que o outro morra, quer que o outro se... Ou seja, ela convive com esse sentimento de raiva o tempo todo. Ela não consegue sair disso, né? Diferente de uma pessoa que está consciente, ela vê algo acontecendo na TV, ela se emociona, ela chora com aquilo, ela se entristece e diz, uau, como é difícil ver isso. Mas isso é a vida, né? Então, depois, logo em seguida, ela está calma, ela está em paz e pronto. Agora, essa pessoa que tem raiva, ela não vai dormir bem. Essa pessoa que está com raiva, ela vai ter gastrite. Essa pessoa que está com raiva, ela vai ter problema no intestino, ou ela vai construindo úlcera, gastrite. Por quê? Porque ela vive muito desconectada dela mesma e dos sentimentos primários por trás disso, e então ela começa a adoecer, né? Então essas pessoas, atrás dessa raiva e que agem a partir de raiva, elas também carregam muitas culpas das suas ações. Porque elas reagem e depois elas se arrependem. E muitas vezes não conseguem reconhecer isso. Então elas carregam muitas vezes culpas. Culpas essas que também podem gerar um monte de problema de saúde.
Culpas essas que podem gerar um monte de doenças. Tem pessoas que carregam culpas uma vida inteira, de coisas que fizeram e viveram, mas que não conseguem reconhecer isso de bate-pronto. Então elas vivem revoltadas, elas vivem ressentidas, elas vivem magoadas, mas por quê? Porque estão no sentimento secundário, no sentimento primário, às vezes ela precisa entrar em contato com a dor, com a tristeza e com a culpa. E como isso não acontece, ela adoece. E a doença vem como uma manifestação na alma e naquele corpo de que tem algo que ela precisa olhar. Mas para ela precisa mergulhar nisso e parar de colocar o problema fora dela, olhar para dentro dela, para ela tratar e curar determinadas doenças. Então, sim, as doenças, elas são uma denúncia, um portal que nos dá acesso a essas dinâmicas inconscientes que atuam não só em mim, mas na minha relação com a minha família e na minha relação com o mundo. E, portanto, as doenças, elas são a favor da vida, elas são a favor da felicidade plena, elas não são a favor da morte. Elas são uma denúncia, onde, teoricamente, as pessoas têm, através dos sintomas de uma doença, a princípio deveria parar para entender o que está acontecendo na sua vida. Por que você chegou nisso? O que significa isso? Né? Então, todo movimento de consciência, ele busca a compreensão de algo mais profundo, antes de mais nada, em mim mesmo. E quando eu compreendo algo em mim, é mais fácil aceitar o outro. Agora, se eu não conheço nada em mim, eu também tenho dificuldade de aceitar o outro. Então, é tudo uma consequência, tudo uma questão de reflexo. Enfim. Muito grato, Renato. Eu acho que esta colocação vai ser muito, muito útil para muitas pessoas. Deixa eu só esclarecer aqui que tem duas pessoas que manifestaram interesse aqui de entrar na live, possivelmente querem contribuir, certamente teriam coisas importantes para contribuir ao vivo. Mas eu tenho que sair daqui a 15 minutos. Então, é por isso que eu não estou. Eu até sugeri que as pessoas fizessem perguntas aqui pelo chat, para que a gente pudesse dar para o Renato um espaço final aí de poder. E também não ficar muito longo, porque fico um pouco com medo dela cair e a gente não conseguir salvar ela. Porque as lives do Instagram, minha experiência, quando ela fica muito longa, às vezes ela cai e eu quero muito manter ela salva aqui. Então, eu queria, desde já, agradecer enormemente. Vou passar a palavra depois para você, Marco, depois para o Renato também, a todo mundo que entrou aqui, vários dos nossos colegas da formação da Hellinger, que vão estar, possivelmente, a partir de amanhã, no sábado, no Congresso das Constelações Familiares, organizado pelo Instituto Brasileiro de Constelações Familiares, que o Renato é o presidente. Nesse final de semana vai estar tendo um encontro presencial e virtual, as pessoas que ainda queiram participar, eu acho que ainda é possível participar, É uma oportunidade de estar dentro de um campo de pessoas muito experientes e no momento onde a gente tem tanta intolerância por aí afora, as pessoas ficam um pouco, às vezes, chocadas com os ataques às constelações. Eu, nesse lugar de mediador de conflitos, eu vejo isso com uma certa naturalidade, porque quando a gente olha na história, todas as pessoas, os grandes filósofos, que num certo momento se propuseram a falas assim, que vão além dessa superficialidade, dessa consciência mais tradicional, elas foram muito criticadas. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que até mesmo as pessoas que atacam de uma maneira frontal as constelações, elas também estão a serviço de algo. E tudo isso vai passar e as constelações elas vão permanecerem no tamanho e na força que elas tiverem que permanecerem, talvez num grupo menor de pessoas, talvez menos dentro das instituições, mas como pano de fundo para pautar os relacionamentos familiares, os relacionamentos dos operadores do direito, os relacionamentos que um psicólogo junguiano, freudiano, reichiano, enfim, que ele possa agregar tudo aquilo que ele estudou junto com essas informações que estão presentes quando a gente vai ver nas culturas tradicionais africanas, nas culturas tradicionais dos indígenas do Brasil. O Brasil tem essa capacidade de uma sabedoria
que engloba tanto a ciência ocidental, e os alemães eles são maravilhosos na percepção e na sistematização, mas muito do que o Bert falou, a meu ver, ele aprendeu lá na África do Sul, lidando nas escolas, lidando com as comunidades zulus e os nossos terreiros de candomblé e de umbanda no Brasil. Muitas vezes tem lugares ali de pertencimento, tem lugares de acolhimento, tem lugares de uma hierarquia, os mais idosos têm um lugar de força, todos têm um lugar de acolhimento. Então, assim, mais uma vez eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui com a gente, bastante gente, para o nosso padrão, né, Marco? Acho que o Renato é uma pessoa que atrai multidões e a gente está se beneficiando disso. Lamentar não poder dar a palavra às pessoas que pediram para entrar na tela aqui, porque eu acho que a gente ficaria sem controle um pouco sobre esse trabalho, mas não vamos faltar outras oportunidades. Claro. Obrigado mais uma vez ao Renato. Muito obrigado, Rinaldo. Muito obrigado, Renato. Vamos ter seguramente a oportunidade. Fica já o convite para uma próxima oportunidade. Daqui a um tempo, quando sentirmos que é confortável para todos. E espero ver-te em Portugal em breve, quando sentires que é o momento para regressar, quem sabe até ter aqui um momento para realizar um trabalho, se assim entenderes que é a hora certa. Eu, por mim, agradeço ao Rinaldo, agradeço a todos os que estiveram connosco. Eu de vez em quando vou olhando aqui para a minha direita, porque eu tenho aqui a tela do computador e vou seguindo também as presenças e as perguntas e alguns comentários. Faz parte também um pouco da minha deformação profissional, já que a minha formação, a primeira formação é nesta área, na área da tecnologia. Mas um prazer enorme estar contigo, Renato, um prazer enorme também estar com o Rinaldo e um agradecimento enorme a todos os que nos estiveram a ver e a ouvir. Muito obrigado. Bom, gente, eu só posso agradecer vocês pelo convite. Uma delícia estar aqui, podendo conversar, bater papo, trocar. E quero agradecer também todas as pessoas que estiveram aqui apoiando, né, aqui na live. E toda essa energia chega a nós, toda essa energia movimenta tudo aquilo que surge aqui. Pode parecer estranho, mas Bert falava, quando pessoas se unem por algum motivo, ali algo vai acontecer. Ali tem algo para emergir. Ali tem algo importante para vir à tona. E, portanto, quando vocês me convidam para ouvir falar sobre esse tema, eu não sou aquelas pessoas que preparam. Eu não preparo nada. Eu trabalho exatamente como o Bert trabalhava, que é fenomenologicamente. O que significa isso? Eu apenas me exponho a um campo e deixo que a minha alma perceba qual é a necessidade, né? Qual é o tema ali, né? O que ali quer emergir, né? Quando as várias pessoas se unem, né? O que esse encontro, com o que o conjunto desse encontro se conecta com a vida. E entender isso é sempre entender o essencial. Então, eu trabalho sempre assim, fenomenologicamente. Eu não me preparo para nada. Eu acho uma perda de tempo. E mesmo porque isso fica tudo engessado. Você chega para falar sobre um tema e, de repente, a união de todas as pessoas move em outra direção. Então, portanto, de repente, nem estão interessadas naquele tema. Então, mesmo que silenciosamente, quando um grupo se une, ali tem um tema. E é só a gente se entregar a isso que isso emerge. Então, adorei sobre tudo que emergiu aqui, a oportunidade de poder falar sobre esses temas, porque isso está no campo, isso faz parte, né? Isso é a vida. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos pela participação, mesmo que invisível, e sempre disponível para futuros ou novas possibilidades. Muito obrigado, Rinaldo, e muito obrigado, Marco. Muito obrigado pelo convite. Foi um grande prazer. Muito grato, Renato, também. Maravilha. Então, vai ficar aqui disponível nos nossos perfis, fica no do Renato e do Marco também. Eu vou encerrar aqui, desejo
um super evento, Renato, para vocês lá em São Paulo. Eu vou participar virtualmente, vai ser uma alegria e parabéns aí pela iniciativa. Vou encerrar então. Tchau, gente. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.